insistir, porfiar nesse caminho que nos conduz à salvação e à vida eterna. A perseverança que nos leva ao final à esperança, a esperança que o cristão jamais vai morrer, leva junto na sua sepultura, e no dia em que o Senhor vier, Ele vai nos acordar, porque para nós, eu sempre digo, para nós cristãos, a morte é um sono sem sonho, sem consciência, e Ele virá e nos despertará. Filho, sou eu, o teu Senhor, venha. É assim, amados irmãos, não há dúvidas quanto a isso. Em sua volta Ele vai separar, Ele diz lá em Mateus 32 e 33, como separa, um pastor separa os bodes das ovelhas. E quando fala de separação, isso me causa um arrepio. Separação causa tristeza, muita tristeza. Já imaginaram, irmãos, separar pais de filhos? Esposo de esposa? Famílias serem separadas? Isso nos causa uma tristeza profunda. E aquele que não estiver preparado, vai ficar, vai ser separado. E ainda mais, quando há uma separação, quando uns são destinados para o céu e outros para o inferno. E essa doutrina do inferno não foi Pedro, nem Paulo, nem João, mas foi o próprio Senhor Jesus que falou disso. Inferno para nós falamos de inferno, ele é um lugar de tormento eterno, diz lá em Lucas 16, 23, um fogo eterno, Mateus 25, 41, castigo eterno, Mateus 25, 46, um lago de fogo, em Apocalipse 20, 15, para nós entendermos o que é o inferno. A separação, aquele que vai para o céu e o outro para o inferno. Quanta tristeza, quanto sofrimento. Se nós não considerarmos isto, que existe este lugar, nós estamos dizendo que Deus não é amor, que Deus não é justiça. Nós estamos falando que Deus fecha os seus olhos quando acontecem as iniquidades, quando o seu povo é fulminado, quando famílias são destruídas, quando filhos são mortos, crianças morrem de fome. Deus não é justiça, Deus é justiça. Mas a escolha é minha e é tua. Eu quero deixar bem claro, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. A escolha é nossa. Não podemos ignorar isso. O inferno não foi preparado para os homens. Olha o que diz aqui, Mateus 25, 41. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, anjos caídos. Agora, o inferno é uma escolha do homem. Ele escolhe, ou quer ter a vida eterna em Cristo Jesus, ou quer ter a perdição eterna, sofrimento eterno. É uma escolha do homem. O inferno não foi preparado para as pessoas. Mas nós que escolhemos o caminho, nós que fizemos essa decisão, e essa decisão tem que ser clara, ou somos de Jesus ou não somos. E quando nós não fizemos essa decisão, automaticamente nós nos colocamos no campo do inimigo. É automático isso. Então essa decisão tem que estar em nosso coração. Jamais Deus enviaria alguém, olha, você é condenado para ir lá, você é condenado. A escolha é nossa. Nós temos esse livre arbítrio que Ele deu. Se Ele nos forçasse a alguma coisa, nós seríamos bonecos na mão dEle, seríamos aquelas maionetes. Não é isso que Deus quer. Ele quer que nós o amemos e seguimos por amor. E aí decidimos, com a nossa própria vontade, o que nós queremos. Eu sei que todos que aqui estão nesta noite,
quer morar com Jesus no céu. Eu tenho a certeza disso. Mesmo muitas vezes que nós falhamos, mas nós desejamos ardentemente morar com o Senhor para sempre. O inferno, poderíamos dizer assim, irmãos, é um lugar escolhido para quem ama mais ao pecado do que o Salvador, para quem ama mais este mundo do que o reino de Deus, para aquele que ama mais a si do que o próprio Senhor Jesus. Esse é o inferno, ele escolhe. A decisão está nas nossas mãos. E dizer que isso não existe, que muitos hoje estão fechando os seus ouvidos e querendo dizer, não, isso é coisa ultrapassada, não existe. Eu já falei com muitas pessoas, amados, que dizem que inferno não existe. Inferno é a própria terra aqui mesmo. Há um dia que haverá um juízo final. Haverá. Glória a Deus que nós temos a convicção que estamos salvos em Cristo Jesus, que nós pertencemos ao Senhor, que Ele pagou um alto preço por cada um de vocês, por mim. Ele é o nosso Redentor, um Deus trino, um Deus criador, um Deus mantenedor e um Deus redentor. Nesta noite, que você tenha no teu coração que existe um final dualístico, existe aqueles que vão ser lançados num lago de fogo, para aquele que não fez a decisão a favor do Senhor Jesus, existe? Estejamos nós preparados quando Ele vier, porque Deus é amor e abomina tudo que é mal. Jamais Ele compactuaria com aquilo que seria ruim, mal. O amor, ele abomina o que é mal. Então dizermos que não existe um lugar para aquele que não aceita andar conforme a vontade do Senhor, estaríamos dizendo que Deus não é amor, que Deus não é justiça. E nós sabemos que quando partirmos daqui, não teremos mais nenhuma outra chance. A nossa oportunidade é aqui, agora. Nesta terra é o lugar onde nós estamos nos preparando para adentrar na Nova Jerusalém, no céu. Hebreus 9:27 diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disto o juízo. Depois da morte, amados e queridos irmãos, não há outra oportunidade. A eternidade deve ser levada a sério. O dia do julgamento está próximo, pelos acontecimentos, pelas palavras do Senhor que Ele nos deixou. Nós podemos fazer muitas escolhas erradas na nossa vida, e nós fizemos muitas vezes escolhas erradas. Nós escolhemos muitas vezes a cidade onde moramos não é a certa, nós nos mudamos. A casa, aquela eu não queria, o apartamento, decisão errada. Nós decidimos comprar um carro, não era aquele, uma decisão errada. Decidimos, muitas vezes também, até casamentos que não dão certo, existem também decisões erradas. Mas isto não nos leva à morte eterna. Mas a decisão errada, quando fazemos a favor ou contra, ao receber o Senhor Jesus, aí sim, essa decisão tem que ser a correta, definitiva, refere-se ao nosso futuro, refere-se à vida eterna. Nessa noite estamos tratando aqui, amados irmãos, algo que é para sempre, é eterno. Vocês, a partir do momento que receberam Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, vocês se tornam eternos, vocês têm a vida eterna, vocês se tornam imortais a partir do momento que recebem Jesus como Salvador. Então é algo muito importante, e quando nós falamos aqui, temos que ter um grande temor daquilo que estamos falando, porque estamos falando do eterno, estamos tratando com algo que nunca vai acabar, jamais se acabará. Pense nisso. A nossa vida aqui é muito curta.
Alguns 80, 90 anos, outros menos, outros um pouco mais, mas é essa média que se chega, até a Bíblia diz que 70 anos, 80 anos. Então, amados irmãos, a vida aqui é muito curta. Pense no eterno, pense daquilo que vai ficar para sempre. Interessante, quando o Senhor Jesus começou a pregar o Sermão do Monte, Ele nos deixou duas escolhas. Ou você faz a tua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Ou você escolhe entre o caminho estreito e o caminho largo. A porta estreita e a porta larga. Há dois caminhos. Primeiro sermão do monte. No último sermão, no Monte das Oliveiras, estava ele falando sobre esta preparação. De estarmos preparados. Mateus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mateus ainda diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são a que a encontram. Ele nos deixou a escolha. A escolha está nas tuas mãos. Você tem o livre-arbítrio, não se esqueça disso. Deus te deu essa consciência para você agir conforme o teu querer, mas não se esqueça, você pagará um preço por isso. Se você não andar no caminho estreito, não tiver entrado na porta estreita, andar no caminho estreito, fizer a tua casa sobre a rocha, você não terá paz e nem vida eterna. Eu quero colocar uma pequena ilustração, quando ele nos exorta a estarmos preparados. A certeza da alegria e do céu, ou a tristeza e o tormento do sofrimento eterno. Uma pequena expedição saiu da Inglaterra para fazer uma viagem ali na Antártica. Até o nome eu peguei, o Sr. Ernest, aconteceu, Shackleton. E ele fez essa expedição várias vezes, fazia descobertas, e numa dessas expedições, ele saiu de viagem, e o gelo era tão grosso, as camadas de gelo, aquele navio entrou e ficou preso entre o gelo, ele e mais 27 homens. E ficaram um tempo ali naquele navio, e ele começou a ser esmagado pelas geleiras. Então todos tiveram que sair do navio, andaram pelas geleiras e encontraram uma ilha, chamada Ilha dos Elefantes. Ali ficaram por muitos dias, e estavam realmente convictos que não tinha mais jeito. Então o Sr. Ernest, que era o comandante, disse e fez uma missão suicida: eu vou voltar e vou procurar ajuda, senão vamos todos perecer aqui, nós vamos morrer. O frio era muito intenso, a comida estava se acabando, e ele deixou um líder ali com aqueles 27 homens. E ele foi nessa missão de volta para o continente, para a Inglaterra. Demorou muito tempo, e ele conta ali no seu testemunho que ele sofreu muito e conseguiu chegar ali. Quando chegou, ele arrumou um grupo e com outro navio foram novamente para aquela ilha. Ele sabia onde estavam os seus homens, ele jamais deixaria aqueles homens, eles confiavam nele. Então, voltando para aquela ilha, ele fez 3 tentativas, o gelo era muito grosso e o navio não conseguia passar.
Na quarta tentativa, depois de 2, 3 meses, ele conseguiu quebrar as geleiras e chegou novamente àquela ilha.